Agora vamos falar sobre o julgamento de Gil Rugai, que é acusado de matar o pai e a madrasta. Crime que aconteceu em 2004, mas agora que está sendo julgado. O repórter Hélio Almeida, neste momento, está no Fórum Criminal da Barra Funda, acompanhando esse segundo dia do julgamento. Boa tarde, Hélio. Quais são as novidades por aí? Oi, Brito. Boa tarde para você, todo mundo que está aqui com a gente acompanhando o programa da tarde. Nesse momento, quem está lá depondo é o delegado que presidiu o inquérito na época da investigação policial. Só que, Brito, o que aconteceu por enquanto aqui, a gente está aqui do lado de fora esperando as informações que vêm de lá de dentro. O que aconteceu foi o seguinte: o clima esquentou lá dentro. Houve uma discussão muito grande entre acusação e defesa. Eu vou explicar por quê. Uma das testemunhas de acusação, que é o instrutor de voo Alberto Bazaia Neto, ele disse que ouviu de Luiz Rugai, o pai de Gil Rugai, que o filho teria desviado o dinheiro da empresa da família, o que motivou o desentendimento entre eles dois, que acabou na expulsão de Gil de casa, o que teria provocado, então teria sido o motivo do crime. Isso é um ponto. Aí a defesa tenta desqualificar de qualquer jeito essa testemunha e tenta fazer ligações do pai dessa testemunha com o tráfico de drogas. O pai dessa testemunha teria sido amigo do Luiz Rugai, que é o pai de Rugai. E por isso, essas informações todas causaram uma reviravolta total aqui, um bate-boca geral. Ao meu lado, quem está aqui comigo, Luiz Flávio Gomes, ele é jurista e vai conversar um pouco aqui com a gente, o Brito. Ele também está te ouvindo? Sim. Oi, tudo bem, Luiz Flávio? Essa discussão que teve lá dentro... Sim, Brito. Essa discussão que teve lá dentro, pode ser que saia daí um novo caminho de investigação ou não? Não creio. Não creio que vai desviar o caminho. É muito difícil, depois que as provas estão todas indo num sentido, de repente você muda completamente o sentido. Precisaria vir isso com muitas outras provas, porque não é chegar e alegar. Alegar, falar é muito fácil. Doutor Luiz Flávio. O difícil é você dar credibilidade. Diga, Brito. A pergunta que eu te faço é o seguinte, porque as pessoas ficaram um pouco confusas, talvez essa seja uma estratégia, inclusive, dos advogados de defesa. Quem lê as notícias nesse momento na internet, imagina que surgiu um fato novo, essa história de tráfico de drogas, de avião em Itu, para onde o pai do Gil Rugai ia nos fins de semana. Ele tinha um aviãozinho lá, né? Um avião de pequeno porte. As duas histórias não têm, elas não passam perto em nenhum momento, né, doutor? Tráfico de drogas, droga apreendida ou a morte, né? Isso não, olha, não há ligação nenhuma em termos de provas dentro do processo, não tem ligação nenhuma de que houvesse ligação com tráfico. Portanto, é uma alegação. A defesa tem todo o direito de tentar descaracterizar o testemunho. A defesa está cumprindo o papel dela e, aliás, cumprindo bem o papel dela. Porém, a questão é que o ponto central são duas mortes, e duas mortes têm vários indícios em torno dessas duas mortes. Portanto, o promotor, com certeza, vai trabalhar todos esses indícios para levar convencimento aos jurados nesse sentido. Agora, e a defesa, óbvio, vai tentar descaracterizar. Doutor, é um embate que existe entre os advogados de acusação e os de defesa, porque não há provas concretas e nem testemunho, apenas indícios, né? Existe uma tendência, na opinião do senhor, de que ele possa ser absolvido e esse crime seja mais um daqueles que a gente pode considerar crimes perfeitos, porque ninguém foi condenado, não se descobriu quem são os autores? Não, Brito, eu não creio. As provas estão todas indo num sentido muito forte. Quando um processo criminal está com base em indícios, duas coisas nós temos que observar. Primeira, a quantidade dos indícios. Segunda, a qualidade do indício, ou seja, é indício forte ou indício fraco. Os indícios, nesse caso, são muito fortes e o depoimento agora à tarde do delegado, confirmando o encontro da arma de fogo, a arma dele, confirmando o encontro de um projétil no quarto dele, são provas muito fortes do ponto de vista indiciário, mas somando todos os indícios, vai formando na cabeça dos jurados o convencimento do envolvimento dele. Portanto, por enquanto, a prova colhida até aqui é bastante acusatória, firme, mas amanhã,
começam 9 testemunhas de defesa. Aí sim pode mudar o quadro. Pois é, eu li também, vi várias entrevistas dos advogados de defesa dizendo que hoje eles apresentariam aí no tribunal os verdadeiros culpados por esse crime. É uma tática para confundir também a acusação, doutor? Muito bem, é uma tática muito comum, utilizada no plenário do júri com frequência. É uma tática de dizer, não é este o autor e é outro autor. Mas é uma tática, Brito, que só funciona quando você traz uma versão nova, mas com base em provas. Porque não é chegar e falar, júri não é isso, não é de quem fala mais alto, nem de quem fala mais bonito. Júri é de quem fala corretamente, com provas junto. Só falar, só dizer que fulano, beltrano, não é suficiente para convencer os jurados. Então é o seguinte, para resumir essa história, nós temos aí, pelos promotores, pela acusação, vários indícios. Não temos provas, mas temos indícios. Por exemplo, depoimento do vigia, que diz que viu Gil Rugay saindo do local onde o crime aconteceu 20 minutos depois dos tiros. Temos a marca do pé na porta, se bem que houve um problema do Instituto de Criminalística, porque é o pé direito na porta e eles fizeram todo o exame, toda a análise em cima do pé esquerdo. Então, houve uma imprecisão do Instituto de Criminalística. A arma que foi encontrada no local onde o Gil trabalhava, na Galeria Pluvial, e temos um suposto desvio de dinheiro da empresa do pai do Gil, que teria gerado uma discussão muito forte entre o Gil e o pai dele, e o pai dele teria demitido o Gil Rugay, mandado embora, sair de casa, sair da empresa, e talvez isso gerasse toda uma ira que possa ter culminado nesse crime. Mas vamos conversar de novo lá no tribunal com o doutor Luiz Flávio Gomes, porque, doutor, a gente viu aquela história do Instituto de Criminalística, pé direito, pé esquerdo, uma imprecisão. Isso não pode ser utilizado, já está sendo utilizado pela defesa, né, para confundir. Mas essa exploração do erro técnico do Instituto de Criminalística não pode tornar nulo esse julgamento, por exemplo? Vamos lá. Não anula o julgamento, só tira a credibilidade desta prova. Só que aí, Brito, é preciso fazer um esclarecimento. O laudo pericial escrito foi muito bem escrito e trouxe a prova do sapato, dizendo que o sapato era dele, réu. Uma coisa é o laudo, outra coisa foi o momento em que fez a representação digital desse laudo. Na hora de ir para o digital, lá se colocou um pé esquerdo, do sapato de pé esquerdo. Aí, claro que o pé direito não entra no pé esquerdo, mas é uma questão só da prova digital, não do laudo em si. O laudo em si está válido, não há risco de nulidade por causa disso. As leis brasileiras não falam nada disso, portanto, continua firme. Provas indiciárias, seu raciocínio está correto. Provas indiciárias é o quê? Soma das provas. Quanto mais provas indiciárias, mais os jurados vão se convencendo da culpabilidade, da culpa de Gil Rugay. O senhor que é um homem experiente, o que o senhor acha? O senhor acredita na inocência de Gil Rugay? Olha, vamos lá. Nós, juridicamente, partimos da presunção de inocência. Agora, as nossas convicções têm que ter respaldo, têm que ter amparo dentro do processo, das provas. Então, assim, mesmo que você opine, ele é culpado, ou eu digo que é culpado, o outro diz, se as provas não dizem isso, com certeza os jurados absolvem. É o que aconteceu aí em muitos casos recentemente, mas especialmente com Carla Sepolina. Ok, muito obrigado, doutor Luiz Flávio Gomes. Muito obrigado ao Hélio Almeida, que está aí, o repórter. E a vida segue, nós vamos ficar de olho nesse caso, desse julgamento de Gil Rugay aqui em São Paulo.